Boa noite, meus irmãos da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Rogando ao Pai as suas bênçãos para a nossa compreensão do estudo da noite, nos dirigimos de imediato para um tema complexo, a educação dos sentimentos. Ao longo dos séculos, os homens vêm buscando rumos que lhe possam oferecer paz interior. A educação recebida não conseguiu atingir esse objetivo, e uma grande parcela da humanidade permanece sem saber o que fazer. Então o vocábulo educação significa extrair, aprimorar potencialidades, e nós vamos encontrar sobre educação uma frase que varou os milênios: conhece-te a ti mesmo, nos alertando da necessidade do autoconhecimento, que deve ser o objetivo maior de todos nós. O Espírito Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos traça uma rota segura sobre o autoconhecimento. Ele deixa escrito que todas as noites antes de dormir fazia um exame de consciência. Ele buscava, sem interesse pessoal, um conhecimento profundo de si mesmo para observar as suas obrigações diárias para com todos. Ele tinha essa necessidade de pesquisar-se para saber a respeito das suas emoções e dos seus sentimentos e de como realizar essas transformações tão necessárias para a sua vida. Entendia Agostinho, o conhecimento é a chave que abre a porta do progresso individual, porque há aperfeiçoamento moral. Então, Agostinho entendia a maldade e o sofrimento são apenas consequências do desconhecimento da lei do amor, porque essa lei é que rege toda a estrutura individual e coletiva. Então ele começou a sair da sua estagnação mental e partiu para o conhecimento de outras leis, principalmente daquelas que levariam à possibilidade feliz. Ele ousou retirar a vestimenta envelhecida dos hábitos negativos, que apenas traziam sofrimentos, e encaminhar-se com coragem por outros caminhos, inexploráveis ainda. Porque ele buscava entender como estava se portando diante dos seus pares. Começa por ser bondoso para ter a serenidade da consciência, começa a ter compaixão e com isso leva focos de luz ao íntimo das criaturas, leva a grande sinfonia da paz interior a todos, pela sua retidão de caráter. Teve coragem de colocar os saberes a serviço do amor ao próximo, para que todos pudessem planificar-se e ficar em condições de voos mais altos. E a educação é esse agente capaz de realizar as mudanças necessárias e possibilitar essa transformação da animalidade para a humanidade, dos instintos, das sensações para os sentimentos, das exigências de valores materiais para as possibilidades de valores espirituais, tendo vida interior mais rica em valores e mais nobre de sentimentos. Então o homem deseducado moralmente, ele reage com egoísmo toda vez que seu mecanismo de conservação for ativado por uma necessidade social. E isso vai gerar uma guerra de competição e vai aniquilar a solidariedade. É preciso procurar atender às necessidades dos outros, mas este homem deseducado, ele procura entender e atender
em primeiro lugar, as suas necessidades, sejam elas de cunho fisiológico, material, profissional ou até mesmo necessidades afetivas. E para isso ele não vacila em atropelar o sentimento de fraternidade e de justiça e vai criando conflitos por onde passa. Se a humanidade ainda não é socialmente feliz, é porque a educação não buscou esse objetivo e não trabalhou nessa direção. Para a planificação da humanidade é preciso ter metas, redirecionar caminhos da educação, trabalhar da melhor maneira na consecução desse objetivo. O modelo educativo da atualidade terá que receber reparos para efetivamente contribuir no desenvolvimento da sensibilidade e do bem-estar espiritual de todos. É urgente reconhecer que nos sentimentos reside o controle da vida. Sem luz interior é impossível levar luz aos outros. A grande saga de Jesus na Boa Nova é o poema de amor que ele cantou e viveu até o último momento, onde esteve na cruz e depois continuou com as suas instruções e permanece até hoje. É preciso que busquemos nesse exemplo uma possibilidade de viver, fazendo todos os dias semelhantes ações. Então Kardec afirmava que o espírito, tanto no mundo espiritual quanto na Terra, tem necessidade de entender os seus sentimentos, porque a espiritualidade surge justamente da educação desses sentimentos, não há outro caminho. Por isso Jesus falava, o homem velho deve dar lugar ao homem novo. Então sentimentos desenvolvem-se pelo passar das reencarnações. No início eles aparecem sob forma de sentimentos inferiores. São instintos, são sensações. Com o tempo vão adquirindo outro colorido, são sentimentos melhores, superiores. Aí sim o amor e o altruísmo levam o homem para adiante, sabendo que sentimentos superiores levam-o a ser feliz. Ele tem fé racional, porque ele desenvolve em todas as pequenas oportunidades do dia a dia possibilidades para sentimentos luminosos. Ele usa a prece, usa o autoconhecimento, trabalha no bem, com muita alegria de viver, sendo verdadeiro, não deixando de perdoar, sendo amigo. Então nós vamos encontrar Allan Kardec quando ele nos fala: a educação moral é a única saída para resolver a grave crise existencial que se expande por todos os recantos da Terra. E nós encontramos essa possibilidade negativa. Exemplo, a pandemia que estamos enfrentando, nos deixando amedrontados e reclusos, mas mesmo assim o homem não deixou de procurar vantagens pessoais, mesmo que à custa de outros benefícios dos seus irmãos de caminhada. O mestre Lyonês nos traz uma nota na questão 685 de O Livro dos Espíritos. Ele nos diz que existe um elemento que geralmente não é considerado, que é a educação. Mas ele vai dizer não a educação intelectual, mas a educação moral. E acrescenta, e não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar o caráter, a que dá os hábitos. Porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, nós teremos no mundo hábitos de ordem, de previdência, de respeito a tudo que é respeitável. Esse é o ponto de partida. Esse é o elemento real que vai trazer bem-estar e garantia de segurança para todos. E é uma ação conjunta em que participam família, educadores e o meio social.
Ao Instituto da Família compete a indeclinável tarefa, porque pela educação e não apenas pela instrução, é que se dará a transformação do homem e, por extensão, a humanidade. Então a doutrina espírita vem para incutir hábitos, transformando a todos nós, dando uma concepção de vida com base no espírito e seus valores morais. A doutrina espírita nos apresenta: é preciso educar para ser mais e não apenas para ter mais. É preciso educar para desenvolver valores éticos e não para se obter o brilho de uma inteligência duvidosa. É preciso educar para desenvolver harmonicamente todas as faculdades e não apenas algumas faculdades de expressão cultural. Nós encontramos Pestalozzi quando ele fala a maturidade de consciência, depois Kardec nos traz a maturidade do senso moral. E nós encontramos então educação moral, moral do latim mor mores, costumes. Na questão 629, Allan Kardec pergunta o que é moral, e os espíritos nos dizem: é a regra de bem proceder, saber a distinção entre o bem e o mal, e tendo por base a observância da lei de Deus. Aqui existem dois aspectos. A regra de bem proceder pode sofrer interpretações baseadas na visão e nos costumes da época, segundo o período da história ou de acordo com as leis de cada país. Só que o segundo aspecto nos traz, fundamentada na lei de Deus. A lei divina é uma só, invariável no tempo, portanto, a moral na visão espírita não pode ser modificada nem sofrer interpretações que não estejam vinculadas à lei do amor. A educação moral, então, é uma verdadeira ciência, e através dela a humanidade obterá uma sociedade mais equilibrada. E a doutrina espírita veio para ser esse auxiliar nessa transformação moral de todos, proporcionando felicidade futura a todos os povos da terra. Então a doutrina espírita vem cumprir a promessa de Jesus, nos esclarecendo e ampliando o sentido exato de suas parábolas, alargando horizontes, mostrando que o remédio que suaviza e cicatriza as nossas chagas morais é o amor, que nos transforma pela caridade em homens de bem e de boa vontade. Os amigos espirituais nos solicitam: voltemos nossas vistas para nossos lares. Porque eles nos dizem: as crianças de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pais, de conselheiros, de orientadores e mandatários. Então, todo o bem e todo o mal que nós depositarmos no espírito, envergando o traje da infância, com certeza ser-nos-á devolvido. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs, esse tema magnífico, e que possamos todos permanecer em paz. Muito obrigado.